paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero convidar você, a partir desse sábado, a refletir, ler e pensar sobre o que Jesus ensinou através das suas parábolas. Nós temos ensinos preciosos deixados por Jesus em forma de parábola. A palavra parábola, ela vem do grego e significa comparação, paralelo. Então, a parábola geralmente é uma história que expressa uma realidade, diferente da fábula. Na fábula, você tem elementos irreais, você tem um cachorro que fala, você tem uma coisa que é fora da realidade. Os profetas já falavam por parábola. No Antigo Testamento tem parábola. Por exemplo, quando Davi foi mostrar o pecado, Natã, perdão, foi mostrar o pecado de Davi, ele contou uma parábola para Davi, né? Havia um homem que era muito rico, ele tinha um vizinho pobre e ele tinha muitas ovelhas. O seu vizinho tinha uma única ovelhinha, os filhos dele brincavam com aquela ovelha. E aí chegou uma visita na casa do homem rico, ele foi lá, matou a ovelha do vizinho, né? Então, é uma parábola. E outras parábolas também. No livro de Juízes tem uma espécie de parábola, mas aí ela já está misturada com fábula de um espinheiro que queria reinar. Então, Jesus usa as parábolas, não é algo novo, né? Porque os profetas também muitas vezes usavam de parábolas, mas Jesus fez um uso constante desse método, né? De contar uma história que expressa uma realidade espiritual. Nós vamos então começar com a parábola do semeador. Vamos ler a versão que está lá em Marcos, capítulo 4, e vamos pensar no que Jesus nos ensinou através dessa parábola. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo é dito por parábola, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um.
Irmãos, Deus deseja salvar toda a humanidade. Tanto é que Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Foi isso que Jesus ordenou. Ele escolheu 12 discípulos para irem às nações e pregarem o seu Evangelho. A Bíblia deixa muito claro que Deus amou toda a humanidade, então é o desejo de Deus que todos se salvem. Mas nem sempre a palavra é acolhida da maneira que tem que ser. Muitas vezes as pessoas elas naufragam na fé e aqui Jesus mostra os motivos que levam as pessoas a naufragarem na fé. Jesus explicou a parábola aos seus discípulos, né? Ele falava por parábolas para aqueles que não são filhos do reino não entendessem. Mas aos seus discípulos ele explicava. Então Jesus fala, o semeador é o próprio Cristo, né? E todo aquele que prega o Evangelho. E a terra é o coração dos homens. Alguns aceitam, em alguns a terra gera fruto e outras não. Então são vários os motivos, né? Uma cai no meio do caminho, vem o inimigo e rouba. São pessoas que ouvem a palavra, mas deixam o inimigo roubar a palavra, não guardam a palavra. Outro caiu, né, em terreno pedregoso, não criou raiz. Outro veio a perseguição e aí desistiu, e assim por diante, né? Mas em alguns caem em terra boa e aí frutifica. Irmãos, tudo na vida você precisa de perseverança. Tudo que você deseja conquistar, você precisa superar os obstáculos. Você quer ser engenheiro, tem que entrar na faculdade e ficar 5 anos. Você quer ser um médico, tem que estudar, depois fazer residência e assim por diante. Você quer aprender um instrumento musical, você vai ter que se dedicar. Quantas vezes na nossa vida nós começamos alguma coisa e não terminamos, ou sucumbimos às dificuldades? Eu, por exemplo, já comecei a aprender a tocar violão, já comecei a um curso de inglês e não terminei, né? Porque faltou perseverança. Para você estudar violão, chega numa dificuldade. Eu cheguei numa dificuldade e eu desisti nela, né? Mas eu fiquei na beira do caminho. Era tocar e cantar, né? Parece que eu batia num ritmo e cantava em outro. Eu acabava errando. E eu achava muito difícil sincronizar essas duas coisas. Tem gente que acha difícil aquelas posições que usam quase todos os dedos, chamado pestana, e assim vai criando calo no seu dedo. Então você tem que superar todas essas dificuldades para você poder vencer e aprender o violão. No reino dos céus é a mesma coisa, irmão. Jesus falou assim, porfiar e entrar pela porta estreita. Então, irmãos, tem que superar as heresias. O crente que não aprende a palavra, não procura compreender o evangelho, vem lá o inimigo, usa alguma heresia, alguém que põe dúvida no coração dele, dúvida sobre a palavra, e ele pega e desiste. Ele não prossegue na fé, porque o inimigo rouba a fé dele através das heresias. O crente, irmãos, que se escandaliza com as perseguições, tem muito crente que se escandaliza. Ele acha que aceitou Jesus, a vida dele vai ser a mil maravilhas. Não, aí vem perseguição, ele desiste. Uma vez tivemos aqui um diácono que sumiu da igreja. Então, o bispo Ivan mandou um pastor, um presbítero, conversar com ele. Foi atrás. O que está acontecendo, irmão? O senhor sumiu. Ele disse, olha, eu estou triste porque meu filho está usando droga, né? E eu estou chateado com Deus. Olha, irmão, coisas da vida que acontecem. E muitas vezes nós, ao invés de olharmos para as nossas atitudes, responsabilizamos Deus com alguma coisa. Então tem gente que se escandaliza com a perseguição. Irmão, Jesus avisou muita coisa que ia acontecer. Jesus disse que viriam os falsos irmãos. Depois nós vamos falar da parábola do joio e do trigo. Jesus ensinou que os filhos do reino no mundo vão conviver com os filhos das trevas, né? Essa separação, ela só vai acontecer no dia do juízo. Então muita gente se escandaliza porque às vezes encontra na igreja gente que está em pecado, gente que é cristão falso.
Se você fosse escandalizar, então se escandalize com Jesus, né? Jesus escolheu 12 apóstolos e um deles era ladrão. Então isso não significa que você vai desistir da fé porque alguém está em pecado, porque alguém não é crente verdadeiro. Então, meu irmão, convido você a superar todas essas coisas, né? Que você não seja a semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e roubaram. Você não seja, né, aquela que caiu em terra pedregosa e aceitou a palavra com alegria, mas quando você não criou raiz, permaneceu pouco tempo, veio a tribulação, a perseguição e você abandonou a fé. Ou ainda como aquela, né, que foi lançada no meio dos espinhos, os cuidados da vida sufocaram a semente. O desejo de comprar, o desejo de vender, o desejo de casar, foi falando mais alto e a pessoa abandonou a fé. Irmãos, olhe para a nossa recompensa. Nossa recompensa é grandiosa. Jesus disse assim: ao que vencer eu concederei que se assente comigo no meu trono. Paulo fala o que nunca subiu no coração do homem, o que o homem nunca conseguiu imaginar, o que Deus tem preparado para nós. Então são coisas maravilhosas. Pedro perguntou ao Senhor o que ele receberia por ter abandonado tanta coisa em favor do reino dos céus. Família, propriedades. E aí Jesus falou 100 vezes mais nesse século e no vindouro, vida eterna e paz. O Senhor está vindo, guarda a sua coroa, para que quando Ele vier, Ele te ache de pé e você receba a salvação da sua alma. Amém? Vamos orar, vamos fazer uma oração. Semana que vem vamos meditar em mais uma parábola, eu vou deixar aí na descrição as parábolas que nós vamos ler e meditar. Feche seus olhos. Senhor Deus, dai-nos perseverança para superar, Pai, as dificuldades. Dai-nos, Pai, um coração voltado a Ti, que Te ame, que busque a Tua face, que possamos vencer, Pai amado, frutificar na fé. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.